Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. No Evangelho de hoje, a reflexão que nós podemos ter é bem resumida na frase que Jesus fala logo lá no finalzinho. Quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, o sacrifício perfeito e pleno já foi executado. É o sacrifício dele próprio, Jesus, para a nossa salvação. Isso não significa que as nossas penitências, os nossos pequenos sacrifícios que nós fazemos para juntar, para, na verdade, oferecer a Deus como forma de nos aproximarmos da sua paixão, não sejam válidos. Mas o ponto aqui é o lidar com o outro. E nesse ponto é muito importante percebermos que a figura do julgamento foi dada a quem é maior do que a própria lei. E quem é este? É Jesus Cristo. É Jesus que recebeu de Deus a responsabilidade do julgamento. E Jesus nos chama a atenção para nós oferecermos ao irmão, à irmã, antes de um julgamento, antes de um sentimento de que aquela pessoa não é digna, antes disso, que a gente ofereça o amor de Deus. Que a gente ofereça a intimidade com o Senhor. Que a gente venha oferecer a esse irmão, a essa irmã, aquilo que eles buscam. Porque os discípulos tinham fome. Muitas vezes as pessoas, elas se aproximam de nós, elas se aproximam da igreja, de grupos cristãos, não necessariamente porque ela já alcançou a sua santidade.
Mas muitas e muitas vezes essa pessoa se aproxima porque ela tem fome, ela tem sede de Deus. Jesus, o Espírito Santo, começa um processo de abertura no coração dessa pessoa. E ela, como ela se abre, né? Aí começa esse processo interior nessa pessoa, ela vai buscar. Ela vai buscar o seu Senhor. Que às vezes ela nem entende isso, nós, cada um de nós, às vezes nem entendemos isso. Mas quando a gente abre um espaço para Jesus, ele entra e a obra começa. Porque tudo o que Cristo toca, santifica. E aí muitas vezes essa pessoa vai atrás, infelizmente, e aqui é a nossa reflexão, infelizmente, algumas pessoas, o que elas encontram? Elas não encontram alguém que lhes ofereça o alimento, a bebida, a misericórdia, o amor. Muitas vezes não encontram alguém que ofereça, que apresente o próprio Jesus para elas. Muitas vezes encontram os julgamentos, julgamento no olhar, julgamento nas atitudes, falatório. Nós temos muito que cuidar da língua, porque a língua ela tem a capacidade de destruir ou de edificar. O que está saindo da nossa boca? E aqui eu não estou dizendo para sermos complacentes, não é isso não. Mas para a gente entender que o nosso papel como servos do Senhor é apresentá-lo a cada um, a cada uma. É demonstrar o amor de Deus para quem está no nosso meio. Nosso papel não é o julgamento, não é a crítica, não é apontar o dedo, como os fariseus fizeram aqui. Não é esse o nosso papel. O julgamento, volta a dizer, é do próprio Senhor. E a nós, quando nós precisamos falar das leis, dos mandamentos, que a gente fale, porque é lícito, justo e é muito importante falar disso. Mas que a gente apresente cada um desses pontos pelo amor do nosso Senhor. Porque a gente deve perceber que o caminho do seguimento do Senhor, no caminho, quer dizer, né, melhor dizendo, no caminho do seguimento ao Senhor, os mandamentos, as leis, aquilo que Deus nos pede, nos ordena, ele serve como um indicador. É como se fosse uma seta ou uma placa rodoviária. E ali está o mandamento. Como se fosse uma baliza. Porque a gente sabe que por esse caminho a gente tem segurança e certeza que a gente chega até Deus. Esse é o papel do mandamento. O papel do mandamento não é repelir. O papel do mandamento é aproximarmos do Senhor. É estarmos cada dia mais próximos do Senhor. Intimidade com Deus, ela se dá por meio de seguir a vontade do Pai. A gente falava disso há poucos dias atrás, quando Jesus dizia, no dia de Nossa Senhora do Carmo, quem são meus irmãos? São aqueles que
seguem, cumprem a vontade do Pai. Então, o mandamento é isso. O mandamento, as coisas do Senhor, elas são caminhos seguros que nos levam até Deus. E é assim que a gente deve mostrar para as pessoas, porque a gente até pode seguir os mandamentos pelo temor. Não está errado, mas isso é raso. E aí Deus nos convida, Ele olha para cada um de nós e fala: meu filho, vem ter intimidade comigo. Porque você vai percebendo que, à medida que nós criamos essa intimidade com Deus, que nós avançamos nesse caminho de estarmos com Ele, a gente observa que cumprir as regras, cumprir os mandamentos, se dá pela nossa necessidade de estar com o nosso amado. A gente começa a entender que Deus ele é tão grande na nossa vida que a gente necessita tanto dele diariamente. E nem falo diariamente, é todo momento mesmo. A gente necessita de estar com Deus, que a gente passa a perceber que transgredir, que nos jogar ao pecado, às nossas más inclinações, isso nos afasta do nosso maior amor. E é por isso que a gente busca caminhar no mandamento, nas normas, na vontade de Deus. É porque esse é o caminho de estar juntinho dele. Não é o temor, mas é agarrar no Senhor. É falar: Senhor, cheguei aqui, estou contigo, não abro mão. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso papel. E mostrar isso ao irmão, acolhê-lo, amá-lo. Um dia desses aí eu ouvi uma frase, foi até do padre Paulo Ricardo, muito famoso nas redes, né? Ele falava assim, da relação dos pais para com os filhos. Falava que os pais devem ter a mesma paciência com os filhos que a mesma paciência que Deus tem com cada um de nós. É a paciência que os pais devem ter com seus filhos. Pois eu estendo o convite e alargo ele, que nós possamos ter a mesma paciência que Deus tem com cada um de nós, que nós possamos ter com cada um daqueles que nos são confiados, que a gente muitas vezes nem sabe por quê, mas chegam até nós. No sentido de não critique, não afaste do caminho, mas atraia no movimento do amor. E com certeza, não tenha dúvida disso, a conversão ela é um caminho gradual e diário. Eu estou nela, todos estamos, porque todos nós somos pecadores. E à medida que a gente vai tendo cada dia mais intimidade, a gente vai conhecendo mais o Senhor, naturalmente, a gente vai buscando cumprir aquilo que Ele nos solicita, que Ele nos determina. Então não precisamos, muitas vezes, precisamos amar mais. E para terminar, se eu sinto no meu coração uma necessidade de dar uma exortação. Exortação, gente, é um cuidado especial. Você vai falar algumas coisas, vai falar: olha, aqui não tá legal, vamos fazer assim, mas
que a gente, antes de ter esse tipo de conversa, que a gente reze, que a gente peça a Deus que a gente vá falar com aquele irmão com o coração cheio do Senhor. Que a gente seja verdadeiramente um instrumento, porque Deus leva amor. Só a gente vê como que Jesus sempre tratou cada um de nós e cada um dos pecadores que ele encontrava pelo caminho. Tudo isso para que Deus possa aparecer cada dia mais. Não aparecer num sentido ruim, mas que o amor dele vá movimentando, porque nós precisamos urgentemente estarmos em conexão com o amor de Cristo. Querido Jesus, nós te agradecemos pela reflexão de hoje, porque o Senhor vai se revelando dia a dia e te pedimos, Senhor, dai-nos esse coração capaz de entregar a todos, inclusive a nós mesmos, somente o teu amor, o teu perdão, a tua misericórdia. Fica conosco, Senhor. Nós precisamos de ti. Não permitais que afastemos do teu caminho. Muito obrigado, Jesus. Amém.